extremamente, extremamente desagradável. Na Renascença, com o apoio da Logo, faça já a simulação do seu seguro em logo.pt. E hoje trago um tema sério. Não costuma acontecer, mas Pois é não, verdade. estou muito surpreendida, estou Joana. nervosa. É o podcast Labirinto, conversas sobre saúde mental. Então. Eu sei, é inesperado. Normalmente temos aqui podcasts em que influencers entrevistam outras influencers e de repente trago um programa de entrevistas por onde já passaram nomes como o João Vieira de Almeida ou Marisa Matias. Mas passou também o Quimbé, pois. Já passaram o quê? 20 anos, não é? Mais ou 20 e menos. tal anos, sim. 20 e tal. 20 e tal anos depois é possível, ou consegue fazer isso, olhar para trás e tentar perceber como é que os sintomas da depressão se foram instalando? Esta pessoa que acabámos de ouvir é Sara Antunes de Oliveira, jornalista do Observador, responsável por estas entrevistas, cuja intenção é louvável, não é? Falar sobre ansiedade, depressão, burnout. Acontece que Sara não sabe no que se está a meter. É que o Quimbé resolveu falar publicamente de uma depressão que teve há 20 anos e que felizmente já superou, mas ele não se lembra bem de nada. Portanto, talvez não tenha sido bem uma depressão. Afinal, vai saber, e era só o anticiclone dos Açores. Olha, eu sinceramente não me recordo bem, mas eu acho que não foi assim uma coisa avassaladora. Quando percebeu já estava lá. Ya. Depois também há isto, é que o Quimbé responde às perguntas de Sara Antunes de Oliveira como responderia ao Zé Figueiras no Muito a Louco. Estão a ver? Boa jovem. Teve ajuda de alguém. Eu Disse-me que falou com uma pessoa. Eu falei com uma pessoa só na altura e ela não sabia o que é que eu estava a sentir, o que é que eu tinha, e aquela conversa com essa pessoa pôs-me no trilho certo. Lembra-se Tive dessa sorte. conversa? Lembro da conversa. E lembra-se o que é que essa pessoa lhe disse que fez aí um clique? Disse-me tanta coisa, sabes? Não sabe, nem ela nem nós, porque tu não contas, Quimbé. É Pois. tudo muito vago. Houve uma pessoa que num certo dia me disse uma coisa. A Sara não vai Num ter certo tarefa sítio. fácil, exatamente. Se calhar é melhor começarmos por uma pergunta assim, mais básica, tipo, quem é Quimbé? Como é que eram os seus dias antes da depressão? Como é que era o seu dia-a-dia? Quem é que era o Quimbé como pessoa? O Quimbé eu sempre foi aquilo que... Olha, eu basicamente vou tentar explicar como é que é o Quimbé. Eu acho, Quimbé, que podias explicar simplesmente com a frase que se segue. O Quimbé é caranguejo de signo e então tem uma carapaça. O Quimbé percebeu mal. Isto é um podcast sobre psicologia, não astrologia. Imagina nós sermos assim na psicoterapia, não é? Chegamos à consulta. Não estou à espera. Então, Joana, como é que se sente hoje? Olha, sinto muito mal. Sabe como é? Sou Capricórnio. O Quimbé tem um privilégio que é poder fazer aquilo que gosta. E, entretanto, o que é que o Quimbé pensou? Bem, eu posso trabalhar 8 horas por dia, ou então posso trabalhar 20 e tal horas por dia por cada hora aquilo que faço. Já o Vasco Santana dizia que o ator era pago para esperar, não para fazer o trabalho, porque o trabalho nós fazemos gratuitamente. Aquilo é mesmo fun. A vida de ator, ou vida de artista, digamos, não é uma vida fácil, é uma vida gira, mas nós não temos um ordenado ao final do mês. Nós não sabemos o que é que nos vai acontecer. Mas por acaso nem foi esse o caminho. Eu estava cheio de trabalho na altura. Então, se não foi isso que te trouxe problemas, poupa-nos tempo, Quimbé, e vai direto ao assunto, porque esta entrevista só tem meia hora. Aparentemente estava tudo no sítio, não é? Havia trabalho, Havia havia muita trabalho, coisa a havia acontecer, tudo. o trabalho era bom, dava Yeah. a realização. E de repente o que é que acontece? Começou a deixar de querer ir trabalhar, começou a ficar triste sem razão. Como é que começou a perceber que não estava bem? Tu chegas... Olha, isto é muito estúpido, se calhar, que eu te vou dizer. Este é o primeiro alerta de potencial estupidez. Vai haver vários daqui para a frente, mas eu acho simpático da parte do Quimbé ele deixar logo o aviso. Porquê que te apaixonas? Ninguém sabe. Acontece. Porque é que entras numa depressão. Muitas vezes tu também não sabes. É um sentimento ao contrário, não é? Aliás, se te apaixonares e fores retribuído, aquilo é muito fixe, mas também não for retribuído, entras numa depressão de todo tamanho, não é? Não é bem dessas depressões que estávamos aqui a falar, Quimbé. Ok, uma pessoa fica triste, mas é mais neura, não é mais neura. E tal, o Rodrigo Santoro deu-me uma tampa, não gosta de mim, ok. Uma pessoa fica assim Não mais respondeu a down. mensagem que eu lhe mandei no Instagram. Exatamente, deu como visto e ele nada, não responde. Uma pessoa fica triste, mas tristeza é outra coisa, não é depressão. Há aqui uma pergunta a fazer, que é: porquê Rodrigo Santoro? Porque eu estava a pensar na única pessoa que me deu assim uma tampa dessas. Como sabem, com os outros tive sempre imensas facilidades. Agora, eu começo a ter dúvidas. Começo a ter dúvidas se no fim da entrevista saberemos alguma coisa sobre a depressão do Quimbé propriamente dita. Já sobre outras? Eu vivi uma depressão muito próxima, que era da minha mãe, não é?
Certo, mas aqui normalmente vêm convidados que possam falar do seu próprio caso. Vá, Quimbé, partilha uma experiência qualquer que possa ser útil para outras pessoas que até estejam a passar pelo mesmo. Olha, o Robbie Williams, não é? Pá, um ator brutal, tinha dinheiro, uma família espetacular. Um lar, de repente, uma casa. pumba, comete suicídio. Porquê? Certo, inacreditável, triste, tudo mais. Mas aqui a ideia, Quimbé, Mas olha, era ouvir... Diz. Gostava só aqui de deixar... Não era o cantor, não é? Sim, que não foi Robbie Pois, Williams. não, é o Robbie Williams Robin. está vivo e de boa Pois. saúde. Quer dizer, também já teve os seus problemas. Já teve os seus mas problemas, está vivo. bebeu bastante dos seus problemas, bebeu-os, mas Robin Williams, sim, Verdade. é que, bem, E foi triste, posto obviamente. Agora, Podemos nós queríamos saber, não era de nenhum dos Robins, nem do Exato. Robin, nem do Robin. Nem do era Batman. Nada, era do Quimbé. A minha forma de estar na vida, de fazer rir as pessoas e de me rir, é uma defesa. Tanto que eu apercebi-me disso quando somos todos amigos e de repente os meus amigos todos têm problemas e já não sabiam uns dos outros. Pá, o Raminhos, o Madeira, o Marco Horácio, o Hélio, o Arcanjo. Portanto, de repente uma data de pessoal da comédia que faz aquilo que eu fazia, mas nunca falámos. Quimbé, para. Olha para mim, só para mim. Esquece os outros, ouve-me. Tu não ouviste a Cristina no outro dia, os outros são só os outros. Este momento é teu, não é? Exatamente. Este é o teu momento, Quimbé. Aceitaste dar esta entrevista para dar o teu exemplo. Vá, tu consegues. E era funcional no resto da atividade básica, alimentava-se, há pessoas que deixam de comer, há pessoas que se refugiam na comida. Epá, tive, por exemplo, agora uma amiga minha meu, que até nem banho tomava. Pá, e estava numa depressão. Assim não lhe aconteceu isso? Conseguia manter... Pá, continuava com a higiene básica, estás a ver? Não, Quimbé. Se a Sara Antunes Oliveira quisesse saber da experiência da tua amiga, meu, tinha convidado a tua amiga, meu. Mas ela é incansável e continua ali a escavar à procura de sintomas É de de louvar, depressão. é de louvar, É de sim. louvar. Ali meia hora muito puxada para a Sara. À procura de sintomas de depressão que o Quimbé tenha eventualmente tido e possa eventualmente partilhar. Eu não via ninguém a procurar sintomas com tanta dedicação desde a última vez que eu fui ao Google tentar perceber que doença é que tinha. Tu, quando começas a ter sintomas, coisa, epá, temos que começar aqui a ter cuidado, não é? Eu uma vez falei com uma médica e ela dizia-me: nós temos que ouvir o nosso corpo. Que sintomas eram esses? Para quem nunca passou por uma experiência de depressão, e é verdade que as experiências são todas diferentes, É de tudo pessoa diferente. para pessoa, mas no seu caso, Vai, que agora, sintomas agora. eram esses? O que é que começou a perceber? Há muita gente que fala numa ansiedade permanente associada a um estado de desesperança, que eu acho que é de achar que não é possível resolver. Era isso que sentia? Eu não senti, porque eu resolver o quê? Eu não tinha nada para resolver. Oh, Quimbé, se não tinhas nada para resolver, levanta-te e dá lugar a outra pessoa. Próximo. Pá, acreditem no que quiserem, ou destino, ou whatever. Houve um amigo meu que também era ator que me pediu ajuda e eu fui ter com ele, já não falava com ele há 4 anos. E entretanto ele vê as auras e de repente ele olha para mim e diz: "Mas que é? Não estás nada bem." Ele disse: Quimbé, tu não estás nada bem, mas isso também eu, não é? Não preciso de ler a aura para concluir que o Quimbé não está nada bem. Bastava ouvir esta entrevista. Vocês sabem o que é que se pergunta a alguém que vê auras? Ai, desculpe, que auras são? Vai. E entretanto ele toca-me e foi-me medir atenção. E foi aí que ele se assustou. Eu estava mais assustado do que eu. Porque muitas vezes o que acontece quando tu és ignorante, és feliz, porque não tens conhecimento das coisas. E então ele dá-me a pressão arterial e para mim foi igual ao litro. Era 15 e meio, pai, 15 e meio, 16 qualquer coisa. Estavam a colar. Ok. Estás a perceber? E entretanto ele começa-me logo a espetar agulhas nas orelhas, chama logo uma médica do Hospital de São Francisco Xavier. Pá, a tensão não está a baixar, o que é que eu faço? Que estranho as agulhas não funcionarem para baixar a tensão. Mas eu gostei daquele mantra do Quimbé: quando és ignorante, és feliz. E nós continuamos todos na ignorância a respeito do tema que trouxe o Quimbé aqui, Pois não é? é. Sobre depressão não disse nada. Já disse sobre pressão alta, já não é mau, mas ainda falta a depressão. Sabiam que as duas coisas podem estar relacionadas? É que eu já que andava não. pelo Google fui ver. Claro. E depois fiquei preocupada e fui medir a minha tensão também, mas está tudo ok. Depois a médica chegou, pá, depois falámos, foi uma conversa hiper agradável e depois ela disse-me: "Olha, Quimbé, sabes o que é que te ia acontecer hoje? Pá, tu ias jantar, ias dormir e dificilmente acordavas amanhã." E tu ficas: uau! E então foi uma terapia ali, naquela noite, engraçada, que me levou por outro caminho. Não chegou a fazer depois terapia de uma forma mais sistemática, regular? Não. Porquê? Epá, porque não sinto necessidade.
Claro que não, pois ele está ótimo. E reparem que ele teve uma conversa hiper agradável com a médica, que no fundo é o oposto do que fazemos aqui, não é? Nós é extremamente desagradável, a senhora. Conversas hiper agradáveis. Podia ser um podcast rival do nosso. Bom, já o facto do Kimbé ter feito em 15 minutos de conversa no hospital terapia suficiente para a vida toda, enfim, é surpreendente. É a chamada terapia de choque ou um milagre. Como é que conseguiu dar a volta e lidar com a mesma realidade com menos ansiedade? Tu tens de te adaptar. E se nós, basicamente é o seguinte, eu tenho um exemplo que dou a maior parte dos atores, eles acham um exemplo muito estúpido. Segunda alerta estupidez. Pois. Venha daí esse exemplo estúpido que são os nossos favoritos. Eu acho que é um segredo muito engraçado, que é, porque é que o panda está a entrar em extinção? Porque só come bambu. Portanto, se um ator só vive do teatro, é capaz de passar fome. Excelente conselho. Eu não sei porque é que ele disse que era estúpido, Inês. Não te ponhas com as tuas coisas, porque isto faz todo o sentido. Ok. Não é? Ias rebater? Vamos. Deviam fazer uma campanha com autores com isto. Se é ator, não coma só bambu, coma também uns rebentos de soja, que é como quem diz, não fique só pela representação, o ofício que escolheu para a sua vida, faça também outra coisa, do género juntar-se ao modelo Rubim. Olha, se o Kimbé fosse modelo, como é que se chamava? Manequimbé. Manequimbé. Achei que era Kimbelo. Kimbelo. Não sei se valeu a pena a desculpa. mas vou voltar posso atrás. depois de ir outra vez ouvir para recuar um bocadinho. Portanto, mas espera aí, que tu estavas a falar do Rubim. Estava a dar conselhos importantes, percebo. Estava a dar conselhos importantes para atores, não é? Portanto, diversifica a sua atividade, não é? Esqueça só o teatro, faça qualquer coisa do género, juntar-se ao modelo Rubim e atuar no Atrium Disco Club na Batalha. Ouviste, Beatriz Batarda? Por isso é que eu criei um projeto chamado da Loucura. E estou na estrada com ele já há 13 anos e é uma adaptação às realidades. E agora, o que é isso? É muito fora. É muito fora. É uma adaptação às realidades. E depois o próprio Kimbé faz a pergunta a si próprio: o que é isso? E responde: é muito fora. Não foi ela que perguntou, ela não quis saber. Ele já está a fazer entrevista sozinho. Levantou-se. Ele já está a fazer entrevista sozinho. É como os próprios psicólogos quando deixam a pessoa falar. Eu acho que nesta fase a Sara também acredita que a ignorância é uma bênção. Mas sabem que foi aqui que eu tive o meu momento eureka. Foi aqui que eu percebi a que é que se deveu esta entrevista. Isto foi tudo um mal-entendido, uma falha de comunicação. Recomendaram à jornalista que entrevistasse o Kimbé e ela perguntou: mas porquê? Ele tem assim alguma questão relacionada com a saúde mental? E disseram-lhe: sim, ele tem a... da loucura. E pronto, ela convidou para falar desta loucura. Não percebeu que esta não sei o que da loucura era apenas um projeto em que Kimbé e Rubim se vestem de mulher e cantam músicas de sua autoria como esta. Não. Fui investigar e gostei. Eu acho que bastava ter chegado lá e dito: esta música cura qualquer depressão. Levantava-se e saía e pronto, eu acreditava. Eu tenho uma filosofia que é: eu gosto muito de viver o presente e com as experiências que eu tenho do passado dão-te as ferramentas para tu poderes enfrentar o futuro. É pensar um bocadinho no futuro, mas principalmente viver o presente. Isso não é uma filosofia, Kimbé. Kant tinha uma filosofia. Tu tens umas frases soltas sobre tempos verbais. E é o que passado, fazemos presente no Natal, e futuro, não é? No Natal vivemos o presente. Exatamente. E não pensamos no futuro, pois comemos muito. Portanto, mais depressa isto é português do que filosofia. Eu, por exemplo, um destes dias, isto é um bocado estúpido, mas eu contei o segredo da vida aos meus putos. Ui. Mais uma estupidez, ele avisou. Afinal, aquele anúncio do Kimbé, lembram-se? Aquele muito famoso, devia ter uma adenda. Ficaria mais ou menos assim. Eu é que não sou parvo, sou apenas estúpido. Não, mas... Eu sabia que era a pessoa com mais potencial aqui para fazer voz de Kimbé. Mas espera, eu quero muito saber qual é o segredo da vida. É isso. E atenção que esta coisa do estúpido é ele que diz, não somos nós. Claro. Mas calma, ele ia então revelar o segredo não da vida. Não estou aqui a chamar estúpida a ninguém. Todas queremos saber. Vocês estão preparadas para isto? É que é um momento... Só estou, nasci pronta para ouvir isto. É um momento mágico. Vamos saber o segredo da vida. O segredo da vida é... Estás pronta? Vamos a isso. A vaca não dá leite. E eles olham um para o outro e pensam assim: nós temos um pai muito estúpido. A vaca não dá leite. E eu, claro, a vaca não dá leite. A vaca está ao teu lado, mas se tu não fores mugir a vaca, tu não tens leite. Este é o segredo da vida. Para as pessoas interiorizarem. E nem digo mais nada, para não estragar, não acham? Não. Deixa assim. Extremamente desagradável.